acontece, eu não sei se ainda está acontecendo, mas até há pouco tempo atrás estava acontecendo na Câmara dos Deputados um debate, né, sobre a proposta de emenda à Constituição que acaba autorizando a prisão após segunda instância. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, estava nesta audiência. Ele voltou a defender a execução da pena após a decisão em segunda instância, Rose. E, de acordo com a proposta em discussão, os recursos da Corte Superiores se transformaram em ações revisionais apenas, né? Se for aprovada, é isso que acontece. A Rose já falou, né, aqui por diversas vezes a favor da prisão em segunda instância. E como que você acredita, Rose, que ainda neste ano de 2020 essa questão pode passar na Câmara, pode passar no Senado e virar lei? Eu acho que não. Só se mudar muito, se tiver uma pressão da população muito grande, porque a prisão em segunda instância caiu justamente para poder atender interesses de poderosos, né? Nós sabemos que a prisão em segunda instância ela foi um instrumento importantíssimo utilizado pela Lava Jato para poder, inclusive, acelerar ou convencer empresários e políticos que jamais falariam de fazer acordos de delação, porque eles sabiam que, se fossem condenados em segunda instância, eles ficariam presos mesmo e não teriam nenhuma chance de sair da cadeia ou teria que negociar. E essa possibilidade fez com que muitos fizessem, né, o acordo de delação. E interessa a quem? Interessa a quem? Você não ter prisão em segunda instância. Só quem consegue pagar grandes advogados caríssimos. Por quê, Marcos? Porque nós sabemos que em segunda instância você não vai tratar da questão do mérito do crime, você não vai tratar da questão da culpabilidade, ou seja, já está comprovado que houve o crime, ponto. O que você vai fazer é revisão, como você colocou, da sentença. Então, eu acho que talvez deveria voltar. E eu acho que todo brasileiro gostaria que voltasse. Pesquisas apontam isso. Mas você tem um Congresso e empresários e políticos que não têm o menor interesse, porque muitos desses deputados e senadores, eles estão envolvidos e denunciados em esquemas de corrupção. E eles mesmos poderiam ser prejudicados. Então, como que você vai ter um deputado ou um senador votando em lei, que essa lei pode se voltar contra ele? E hoje, a audiência lá na Câmara, né, lá no Congresso, foi uma audiência bem provocativa. Quando o Sérgio Moro, o ministro da Justiça, e que foi o juiz da Lava Jato, ele respondeu às perguntas da bancada petista na Comissão Especial da PEC, de prisão em segunda instância, o Sérgio Moro disse que não se arrepende de nenhuma condenação, como a do Lula, por exemplo. Ele falou, não me arrependo de nenhuma condenação. Abre aspas. Não me arrependo de nenhuma decisão que tomei. Sempre condenei as pessoas com provas acima do razoável. Foi o que disse o Sérgio Moro. E ele acrescentou, não tenho nenhum motivo para me arrepender. Pelo contrário, talvez eu devesse ter decretado mais prisões do que decretei. Isso causou um alvoroço. Por quê? Porque o Sérgio Moro falou, não me arrependi, tinham provas, e talvez aí quando ele fala assim, deveria ter decretado mais prisões, isso assim talvez seja um indicativo de arrependimento dele, de não ter prendido mais gente. Ô Rose, o ministro Sérgio Moro fala neste momento na Câmara, a gente pega carona com a TV Câmara, vamos ouvir um pouquinho do que o ministro Sérgio Moro está falando nesta audiência que acontece agora em Brasília. 30 dias um projeto de lei tratando desse tema da violência contra a mulher, alguns aspectos específicos, e temos certeza que vamos contar com o apoio, né, dessa casa, do Senado, para que nós consigamos avançar nessa área realmente carente de maiores esforços. Nós nos centramos ano passado na criminalidade em geral, organizada, violenta, o pacote anticrime, e temos que tratar desse assunto com mais atenção realmente. O deputado Pompeu de Matos, eu concordo com várias das suas afirmações, posições muito ponderadas. Eu acho que aqui não existe uma oposição real entre civil e crime, apenas o reconhecimento de que a mudança para o crime é mais relevante, mais fundamental, mas eu não tenho dúvida em apoiar ambas as mudanças. A questão que Vossa Excelência colocou da aplicação
da PEC, eu tendo a considerar essa mudança como mudança processual. Embora a lei penal mais gravosa ela não retroaja, é uma garantia fundamental, e ninguém quer mexer nisso também. Ministro Sérgio Moro, né, ministro da Justiça e Segurança Pública, falando neste momento na Câmara, em audiência, em debate sobre a prisão após segunda instância, Rose. E o Sérgio Moro, Rose, tem pesquisa já para eleições presidenciais de 2022, e o Sérgio Moro tem subido, é isso, Rose? Não, na verdade, cresceu a popularidade dele. Tem Eu vou falar do Bolsonaro já nessa pesquisa. Uhum. O site do Antagonista publicou agora uma notinha dizendo que a popularidade do Sérgio Moro subiu 6 pontos de novembro para cá, segundo a pesquisa do Atlas Político. O desempenho dele é aprovado por 54% dos eleitores, ou seja, apesar da história do The Intercept, lembra quando saíram aquelas matérias falando sobre uma possível parcialidade do Sérgio Moro, do próprio coordenador da Lava Jato, do Deltan Dallagnol. O Sérgio Moro, ele conseguiu sobreviver em relação a todas essas críticas e ele, na época, Marcos, eu acho que ele deu um decréscimo para baixo, mas dentro da margem de erro, ou seja, ele não perdeu apoio. Então, o Sérgio Moro é um político ou um ministro que tem apoio. Ele, na verdade, ele tem mais popularidade do que o próprio presidente da República, o Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Então, ele é uma figura que mete medo nos políticos, porque ele é, sim, o potencial candidato a presidente da República em 2022. E já que nós estamos falando de eleições, essa pesquisa do Atlas Político, ela fez uma rodada de pesquisas colocando os candidatos uma prévia para 2022. E nesta pesquisa, o Bolsonaro, ele aparece ranqueando, assim, em primeiríssimo lugar, mas bem distante dos outros candidatos. O Bolsonaro, pelo menos 41% das pessoas que responderam essa pesquisa disseram que votariam nele. Então, ele tem uma larga vantagem em relação ao Luciano Huck, que apareceu com 14%, ao Flávio Dino, que é o governador do Maranhão do PT, com 13%, e o João Dória com 2,5%, ou seja, o João Dória está bem na rabeira mesmo. Então, o Bolsonaro com 41%, isso pode ser recall de pesquisa, de campanha eleitoral, tem tudo isso. Mas, nesse momento, ele aparece com 41%, Luciano Huck com 14%, o Flávio Dino com 13% e o João Dória com 2,5%. Eles também fizeram uma projeção de segundo turno e ele derrotaria o candidato apoiado por Lula com uma margem de 10 pontos. O Bolsonaro ganharia com 45% e o petista ficaria com 35%. E se a disputa fosse entre Sérgio Moro e um candidato do Lula, né? O ministro, ele teria assim, uma larga vantagem muito maior do que a que o Bolsonaro teria. Ele ganharia com 54% contra 36% do PT. Então, realmente, o Sérgio Moro, ele é um candidato aí, um nome importante. Candidato, né? E ele bota medo, vou falar para você, até no Jair Bolsonaro. Sim, eu acho que muito mais no Jair Bolsonaro, porque o Moro, sendo candidato, ele pega uma fatia do eleitorado do Bolsonaro e pega uma fatia do eleitorado daquele centrão ali, que não centrão, daqueles mais isentões, né, que não se identificam nem com a esquerda, nem com o Jair Bolsonaro. Então, assim, o Moro hoje, para mim, ele representa um perigo muito maior ao Bolsonaro como candidato, isso, né, pensando num primeiro turno, do que a própria esquerda, ao próprio petismo, porque aí seria muito capaz, né, tem as chances grandes de termos ali um Sérgio Moro contra um candidato de esquerda num segundo turno. Mas ainda tem muito chão, tem muita água para rolar. Nós estamos apenas em fevereiro de 2020, tem aí um ano completo, né, 2021 completo, tem 2 anos e alguns meses de brinde aí para a gente discutir essas eleições presidenciais. Uma coisa que me chamou a atenção nessa pesquisa é o nome do Flávio Dino, né, como o candidato da esquerda, ele que é governador do Maranhão e filiado ao PCdoB, tem ali o PT, andou primeiro tendo um flerte ali com o Flávio Dino, depois o próprio Lula e a Gleisi Hoffmann falaram que não fariam isso com o PCdoB. É um nome que
não sei a popularidade dele aqui no Sul e Sudeste, né? Se ele é uma pessoa conhecida aqui no Sul e Sudeste, e aparece com 13%, mas no Nordeste ele é bem conhecido. Então acho que a esquerda tem que pensar, talvez o Flávio Dino realmente seja um bom nome para a esquerda lançar como candidato. Eu acredito que a gente deve ficar mesmo com um candidato de esquerda, um de direita, e aí a surpresa pode ser o Centrão, né? Se conseguir viabilizar, por exemplo, o nome do próprio Dória, mas o Dória hoje está mais para a direita, eu já falei aqui, eu se fosse o Dória, vinha para o Centrão pegar esses isentões, essa massa de isentão que tem, que é de quase 30%, segundo as pesquisas. Aí tem que ver se o Dória consegue viabilizar uma candidatura, o próprio Luciano Huck, né, que é colocado ali como um dos presidenciáveis, e ver essa movimentação. Mas ainda tem muita água para rolar.